na aula, vamos ver com mais calma essa ação efetivamente, porque ela é o centro da QEG, é o centro da gravidade quântica de Einstein. Quando não seja de Einstein, é geralmente baseada na ação de Einstein. A diferença fundamental da QEG para a CDT, que a gente vai ver no final do curso, que é o objetivo do curso, é que a QEG ela se pretende ser uma teoria analítica, enquanto que a CDT, o objetivo fundamental da CDT é a discretização do espaço-tempo e a simulação computacional através do método Monte Carlo, ter resultados novos que a gente vai ver. É interessante, também a gente vai ver que a QEG e a CDT acabam, em certos resultados, encontrando as mesmas coisas. Um sinal não quer dizer que ambas, uma delas, esteja correta, né? Ou seja, mais correta do que a outra, mas já é um indício que, por caminhos diferentes, essa visão de investigar a microestrutura do espaço-tempo vem apresentando uma sistemática, né? Repetida, né? Não há disparidades entre essas vagas. Mas então, antes de entrar na CDT, eu achei melhor a gente fazer dar uma geral na QGE, que nada menos porque ela é analítica, então ela envolve menos artifícios, né? Calma. Tem mais a cara de uma teoria de campos clássica, né? Usual, do que a CDT. Outra diferença de método, evidentemente, é que ela usa diretamente o grupo de renormalização, né? E a segurança sintótica do Weinberg. A CDT ela não usa explicitamente isso, embora seja inteiramente compatível também com essas duas abordagens. Bom, então, falando da ação efetiva média, que a gente já viu que é aquele funcional que percorre o espaço da teoria, né? A gente vem discutindo as equações de renormalização funcionais sem aproximação nenhuma, são equações exatas, né? Equações diferenciais exatas. Então, agora, como a gente também já viu, né, isso gera um sistema infinito de equações diferenciais, que é impossível ser resolvido. Então, a opção se chegar a resultados objetivos, né, medidos de observáveis quânticos, é truncamento. Truncamento é simplesmente a diminuição de dimensões do espaço infinito da teoria, espaço, as infinitas constantes de normalização, quando você fica com um mínimo de dimensões que ser possível ser tratado. Né? E como é que se faz o truncamento dessa função, dessa ação efetivamente? Você admite que esse espaço seria separável, então você cria uma base, né? Uma base com número finito, né? De funcionais. É um espaço vetorial, são espaços funcionais lineares, é um espaço vetorial. Né? Então, a gente simplesmente vai buscar uma forma de expressar essas ações médias efetivas, que são, na verdade, uma família, né? Através dessa técnica de espaços vetoriais. Né? Então, você projeta um fluxo de normalização
fazendo a expansão do traço, né, que surge daquela equação funcional de renormalização, em termos de um certo φ, né, naquela base dos funcionais π. Então você vai ter essa expressão que, em princípio, ela é no total, ela é exata, né? Mas exatamente o que se faz é expressar uma certa parte dela, né? Eliminar uma certa parte de infinitos termos. Né? Mais uma vez a gente está fazendo aquela velha história de abandonar infinitos. Mas é justificar o que você está sabendo que está fazendo, você está reduzindo a dimensão do espaço. Né? Então se fica com essa expressão do traço substituindo na equação funcional do grupo de renormalização, você vai ter uma trajetória aproximada, a trajetória do grupo de renormalização exata. Né? Só que a gente ainda não escolheu aquele N grande. Quantos vetores vão formar esse espaço? Quantas bases? Né? Quantos vetores de base esse espaço vai ter? O tratamento mais volta, na verdade, foi o primeiro a ser feito, que é o mais simples, né? É o chamado julgamento do espaço de Einstein de limites. Né? Ou seja, a gente vai ver que se reduz a duas dimensões. A forma de você chegar, a forma analítica de você chegar a essa expressão final, né, dessa trajetória, é muito semelhante, né, à técnica que se usa em funções em campos de pequeno limites, né, porque você é obrigado, para manter a variância de Gauge, a introduzir os fantasmas de Faddeev e Popov, mesmo isso no procedimento. Né? É por isso que a gente está escolhendo usar funcionais, porque a gente já conhece essas técnicas de funcionais em teorias não abelianas. Né? Então, inteiramente por analogia, né, você cria expressões, só que agora, em vez de campos, né, físicos, você está lidando com métrica. Né? Então, a métrica do espaço de fundo, né, você chama de G-bar, ela é fixa, né? E ela é uma parte da métrica do espaço como um todo. A métrica é sempre local, né? Agora, também com apoio nas técnicas usadas em teorias não abelianas, a gente define cutoffs, né? A gente define um corte infravermelho, no caso do campo gravitacional, e para também os campos fantasmas que a gente introduziu, né? No sentido de manter essa expressão em variantes de Gauge. Por quê? Porque o fato é que a ação de Einstein-Hilbert ela não tem limite inferior. Né? Ela, em princípio, ela é exata, um espaço composto por pontos. Né? E a gente sabe que isso aí vai gerar divergências forçosamente. A gente não sabe como lidar com localidades, né, sem algum limite inferior. Né? Então, esse corte do infravermelho, que é expresso através desse ΔK, né, ele é fundamental para a gente continuar a saber lidar com essas funções diferenciais. Né? E, evidentemente, quando você define, né, um corte de infravermelho, você está lidando com
campos quânticos, você precisa definir operadores quânticos, né? São aqueles R, né? Que vão ser os operadores que discriminam os modos de Fourier, de grande momento e pequeno momento, no caso da gravidade, dos operadores de campo da gravidade, no caso dos operadores de campo de Fadese e Popoff. Né? Ali a gente vê como se constrói a métrica quântica total, né? A soma daquela métrica de fundo, né? Gravitacional, com a métrica H-mini, né? Que também é quântico, né? A gente não pode desprezar esse H-mini exatamente porque a gente está dividindo esse espaço, a gente está analisando esse espaço em embates vetoriais, né? Então a gente a partir daí já consegue encontrar resultados, né? Valores esperados, né? Que o H-mini é um observado, né? O CMI, que é um dos fantasmas, né? C barra pequeno fantasma, também você acaba forçosamente encontrando esses valores esperados, você vai ter que achar expressões para substituir as equações diferenciais, né? Então, de posse desses ingredientes, alguns físicos e alguns analíticos, né, que são os fantasmas, mas isso faculta que você já possa escrever definitivamente essa famosa ação efetiva média, que é uma K, né? Uma ação de subtração da sua transformada de Legendre, gramativo, né? Daquela ação de corte, né? Você tira a ação de corte, a ação que você vai, ela vai, na verdade, ela vai levar, né, em si aquelas contribuições indesejáveis, né? Também, nesse ponto, você já pode definir o valor esperado da própria métrica quântica, né? E considerar agora essa ação efetiva média não mexe com um funcional de Gemini ou de H-mini, né? Mas com um funcional de Gemini, que é o observado que você está buscando, né? Então são, digamos assim, são procedimentos inteiramente analíticos, né, que a gente já conhece por analogia das resoluções das equações de teoria de campos não abelianos. Então você tem finalmente a equação funcional do grupo de renormalização da ação efetivamente, aquela trajetória que vai ser descrita no espaço da teoria que a gente já viu. É uma expressão não muito bonita, né? Uma expressão bastante elaborada, né? Bastante complexa. Mas, na verdade, no frigir dos ovos, ela se reduz a dois traços, né? E com aqueles operadores, né? E o mais importante, ela está escrita em função dos campos dinâmicos, né? O G barra, como a gente viu, é a métrica de fundo que é fixa, né? E o H barra, o C barra, são campos dinâmicos que surgiram da equação exata, né? Funcional do grupo de normalização. Surge aí uma segunda derivada do termo de K, né? Que seria, grosso modo, né, na nossa visão de campos,
termo cinético. Né? Essa gama 2 de K, ela é, na verdade, uma matriz, né? que é conhecida na matemática como a matriz hessiana. Né? Esse é o matemático alemão, Hess, foi quem primeiro definir essa matriz de segunda derivada de um funcional, né? Ainda no século XIX, evidentemente, também os outros operadores vão ser matrizes, né? O R chapéu K é uma matriz diagonal, mas é uma matriz de bloco, né? Mas eu sei que elementos são aqueles elementos que estão escritos ali de duas formas, né? A forma de campo gravitacional de operador, né? Sobre o campo gravitacional, na forma de operador sobre os campos fantásticos. Mas além dessa equação funcional, do grupo de renormalização que dá trajetória, né? Essa ação efetiva média, da forma que ela foi encontrada, da forma que ela foi construída, na verdade, ela também vem a satisfazer uma equação exata, né? Extra e exata, integral diferencial, que me facilita as coisas, porque ela pode ser usada para encontrar condições de contorno naquele limite, no limite ultravioleta. Eu já, vamos dizer, já descartei o limite que foi vermelho, né? Mas nada impede que eu venha encontrar, a me deparar com outro obstáculo, que é o limite ultravioleta. Né? Mas com essa equação integral, que a ação efetiva média satisfaz, e lembrando que a gente está fazendo isso tudo supondo que existe um ponto fixo ultravioleta, a hipótese da segurança acentótica do Weinberg, né? Ela é fundamental nesse desenvolvimento aí. Então, essa equação integral ela vai me dar exatamente a condição de contorno nesse limite do ultravioleta. Ela que vai dizer se existe ponto fixo ou não existe ponto fixo. Não trivial, né? Não sempre. Muito bem. Agora vamos ver no que consiste exatamente o tocamento de Einstein-Hilbert. Né? O tocamento de Einstein-Hilbert, ele tem apenas aqueles termos em raiz de G e a raiz de G que multiplica a quadratura escalar R. Né? Esses termos já existem na ação clássica, né? E o meu interesse é exatamente que essa teoria leve também parcialmente a GRT, a teoria de Einstein, que a gente já conhece. Né? Então, eu retendo esses dois termos que já existem na ação clássica, eu asseguro que eu vou ter uma física, né, presente ali no limite clássico. Uma física já conhecida, bastante bem determinada, bem definida. Evidentemente, isso foi o primeiro julgamento, né, onde foi possível se encontrar esse fluxo RG no funcional dessa efetivamente, né, média. Né? Então, a expressão analítica desse funcional vai ser dada exatamente por essa identidade aí. Né? Como eu disse, o truncamento é bastante radical, né? Porque a gente sai num espaço de infinitas dimensões e fica num espaço de duas dimensões. Essa expressão da ação efetiva média
definição mais perto do debate, ela mantém, devido àquela escolha feita em cima, né, duas funções de escala livres. Né? A gente viu no item anterior, a gente pode fazer com que a constante de Newton, né, flua, né, tem um comportamento variável em escala de tamanhos, né? Voltamos até uma primeira correção quântica em função disso. E aqui nessa expressão da ação média efetiva, a gente vai ter também a constante cosmológica. Né? O lambda barra K é aquela constante cosmológica que surge nas equações de campo de Einstein, só que aqui eu estou lidando no nível quântico. Né? Então, ela é uma constante cosmológica local. Ela está sendo utilizada em uma expressão funcional de normalização, mas com um viés quântico. Por exemplo, na teoria clássica você não tem campos fantásticos. Né? Só surge quando você exige a equivalência de Cayley de uma teoria não abeliana. E, evidentemente, essa constante cosmológica, né, ela vai estar também ligada, né, fortemente à constante de Newton, fluente. Então, a constante de Newton que varia nesse espaço da teoria. Né. O kappa, que aparece ali, é uma constante numérica, né? Porque o G barra é a constante de Newton usual, né? É um número. Né? Então o K também é um número. Então aquela expressão é definida para, digamos assim, abreviar, né, a expressão. Você não ficar usando física, outras coisas, simplesmente uma outra forma de escrever, uma dependência numérica da constante de Newton. Né? É aquele F-mi, que o F-mi surge aí, que são evidentemente os companheiros do mesmo tensor, são definidos, né, desta maneira que está escrita aí. Tá? Surge uma forma de se substituir aquele H' ali, essa expressão. E isso tudo leva para que você consiga transformar aquilo em um algoritmo, né, computacional. E no truncamento de Einstein-Hilbert, né, vai dar explicitamente essas curvas aí. Esse gráfico aí é um gráfico, né, geral, numericamente, evidentemente, né, mas é um gráfico que busca representar o comportamento, né, destrinchar o comportamento dessa ação efetiva média no campo, no espaço da teoria. Né, está reduzido aqui ao espaço bidimensional G. Né. Nesse espaço, né, nota-se claramente a existência de um ponto fixo trivial, na origem, né, e um ponto fixo não trivial, ou não gaussiano, no quadrante superior direito. O interessante é que o ponto não trivial ele atrai todas as trajetórias acima da origem, acima do eixo horizontal, acima do eixo igual a zero. Né? Atrai no sentido de que essa representação, as setinhas, né, usualmente são
mostradas no sentido do K, né? Indo a zero. Mas o que a gente está realmente procurando é o limite do K indo infinito. E aquela equação que a gente encontrou no tocamento de Einstein mostra que é um ponto fixo, realmente. Então, isso é um indicador muito interessante, porque a ideia do Weinberg, né, não era apenas uma ideia, não era apenas uma especulação. Né? Isso indica, não demonstra, evidentemente, que a gente fez uma redução de dimensões aí violenta, né? Mas indica que possivelmente exista realmente esse ponto fixo, um V, quando você está lidando com os funcionais, as trajetórias dos funcionais do grupo de renormalização. Outra observação interessante é que o ponto fixo do infravermelho só atrai uma trajetória do tipo que os físicos construíram esse modelo, né? Chamaram de tipo 2A. Mas todas as outras, acima do jeito que vão a zero, elas, dependendo do ponto de vista, divergem ou convergem para o ponto fixo ultraviolento. E aqui, a análise representativa, né, da própria física clássica, né, que essas trajetórias, por exemplo, um A, né, 3A, elas fluem na direção das constantes cosmológicas negativas e positivas, né, que são as duas possibilidades, né, que se tem em termos de gravitação relativos. Ou seja, o espaço hiperbólico e o espaço elíptico. Né? Outro resultado interessante que surge aí daquele gráfico, né, é que como as constantes adimensionais, né, G de K e log de K, elas chegam a assumir valores constantes, né, diferentes de zero, não triviais, né, significa que realmente essas grandezas dimensionais elas vão ter que fluir de acordo com essas duas leis. Né? Ou seja, quando o K vai infinito e a dimensão do espaço é maior que 2, a constante de Newton se anula, enquanto a constante cosmológica diverge. Ou seja, elas são obrigatoriamente escaladas, né? Elas variam de acordo com a escala de K, a escala da energia. Como eu já havia falado, né, o fato de você haver feito esse trocamento radical, né, evidentemente levanta dúvidas, né, se você está reproduzindo fielmente a física que existe, né, no espaço multidimensional infinito, ou se isso aí é um artefato matemático. Né? Isso aí só vai ser gradativamente superada, essa dúvida, né, à medida que você for descobrindo formas de trocar o espaço da teoria com mais dimensões do que apenas duas. Isso está sendo feito, ainda não é uma questão fechada. Né? Porque se fosse fechado, a gente demonstraria, através simplesmente daquele gráfico, que realmente esse ponto fixo ultraviolento existe. O que a gente sabe no máximo é que possivelmente ele existe. Não há uma demonstração cabal. Porque você fazendo, evidentemente, um caminho com espaços maiores, com espaços com mais dimensões, você vai acrescentando termos, né, naquelas equações. Né?
Isso é uma coisa bastante elaborada, isso não é trivial também. Né? Agora, apenas com essa representação do tratamento de Einstein-Hilbert, você não apenas o gráfico nessas duas igualdades aí. Você, paralelamente, acumula uma série de outras evidências, né? Da ordem de dezena ou um pouco mais, né? Que fazem crer, né? Que a QAG, gravidade quântica de Einstein, exata, né? Ela é uma teoria segura sintoticamente em 4 dimensões. Né? Essa é a finalidade, né, de você prosseguir fazendo a ampliação de trocamentos, né, a espaços maiores. Mas, por enquanto, as coisas estão bem encaminhadas. Tem uma representação mais esquemática da mesma coisa, né, simplesmente aqui polarizado no sentido de que o vermelho, né, cores mais quentes, né, representa ali a trajetória que chega ao ponto trivial, fixo, né, trivial. E o azul, que é a parte direita do gráfico, representa, entre aspas, a velocidade, né, com que esses funcionais percorrem as trajetórias que estão marcadas aí. É só uma representação qualitativa, né, da mesma coisa. Né? Uma coisa que se faz, né, é, usando esses resultados da QAG, estudar o que seria um buraco negro, os espaços X. Né? O interessante é que, além do horizonte clássico, né, que se conhece, o horizonte do buraco negro, basta existir um outro horizonte interno, porque a gente está num regime quântico. Né? E esse horizonte interno, ele aumenta quando a massa do buraco diminui. Então, chega um ponto em que ambos os horizontes se encontram, né? O externo, clássico, e o quântico se encontram. Nesse ponto, segundo a QAG, né, a temperatura de Hawking vai a zero, ou seja, não há mais evaporação do buraco negro. Mas essa coincidência de ambos os horizontes, né, o horizonte clássico e quântico, se dá exatamente na massa de Planck. Como você retirou a divergência do infravermelho nas equações, né, isso aí é fruto daquelas equações, e você chega no valor de massa limite, né, o buraco negro com simetria esférica, né, que é um cara do Schwarzschild, né, é mais simples. E assumindo que a singularidade na origem não existe, você está no regime quântico, logo você pode supor que não há uma singularidade simplesmente devido ao fato do espaço não ser contínuo nessa dimensão. Né? Então, o que se infere daí é que o centro desse espaço tempo quântico seja um espaço de De Sitter, né? uma variável de De Sitter diferenciada. E esse resultado está inteiramente em concordância com aquela famosa hipótese de censura cósmica, né, que foi levantada pelo Penrose nos anos 70 e 80. Mesmo no caso em que a massa do buraco negro seja inferior àquela massa crítica. Né? Então,
interessante é que se eu tenho, a partir daí, limites, né, a evaporação de um buraco negro, que é exatamente a massa de Planck, quer dizer, inferior à massa de Planck não pode haver nenhum buraco negro. Então, ao mesmo tempo, ao assumir a dimensão de uma massa de Planck, ele não evapora mais. Né? Então, isso pode levar a observar os cosmológicos. Né? Evidentemente não investigando a massa de Planck, que exigiria uma energia muito grande, mas a evolução, né? Uma extrapolação da curva de evaporação do buraco negro. Né? Também é um resultado, seria um resultado interessante a encontrar, a justificar essa análise feita através da Kergin. Né? Outro resultado importante, e a gente vai ver que esse mesmo resultado surge na CDT, é que as distâncias sub-planckianas, abaixo do LP, né, 10 a menos 35 metros, o espaço-tempo deixa de ser contínuo, né, e apresenta a propriedade de um fractal. Uma dimensionalidade 2. Ou seja, você sai do espaço-tempo a 4 dimensões, vai reduzindo a escala, né, reduzindo, chega na escala de Planck, né, de alguma forma, abaixo dessa escala, né, o espaço deixa de ser espaço. O tempo deixa de ser quadro dimensional e passa a ser uma dimensão espacial e uma dimensão temporal. É o que mostra esse resultado aí. E, além disso, ele apresenta uma microestrutura fractal. O interessante é que esse resultado ele não depende de nenhuma aproximação ou truncamento. Ele decorre diretamente da segurança sinfótica. É um resultado exato. Não é o resultado da aproximação que a gente fez aqui. Né? Se você vai aumentando a escala, a partir do regime sub-planckiano, né, até o ponto em que aqueles fluxos chegam a um ponto fixo, né, essas flutuações no espaço-tempo desaparecem e dão lugar ao surgimento de uma variedade de 4 dimensões, que é, no princípio, né, a variedade clássica, onde as equações de campo de Einstein fazem sentido, né, o espaço que elas habitam. Né. No caso da CDT, né, esse resultado foi obtido por caminhos inteiramente diversos, como a gente vai ver depois, e com um adendo. Né? Como a CDT ela visa exatamente a simulação computacional, se obtém lá, através do método de Monte Carlo, né, os valores numéricos, né, quase como se fossem valores experimentais para essas dimensionalidades espectrais. Quando o tempo vai infinito, você encontra o valor 4, né? Tem uma variação de erro ali que advém das aproximações numéricas que se faz. Né? E quando vai a zero, você vai ter a dimensão espectral em torno de 1,8, mas provavelmente, né, como é uma dimensão muito pequena, então o erro é maior, né, o erro é mais do que o dobro, né, provavelmente há uma
reafirmação do valor encontrado na QAG. Na QAG você encontra os valores exatos, porque a QAG é uma teoria analítica. Né? Ela está lidando com fluxos contínuos do grupo de normalização. Os funcionais são contínuos. Né? Já na CDT você lida com a construção do espaço-tempo a partir de simplexos, né? Que a gente vai ver em seguida. Então, as origens de ambas as teorias são inteiramente diversas. Mas o interessante, e pode ser um indicativo realmente de que há uma física, né, correta aí por trás, é que os valores encontrados são os mesmos, né? Quase os mesmos. É um termo fictício de difusão de volume infinitesimal do espaço-tempo, como a gente vai ver mais na frente. Né? E aquilo que eu falei, a QAG é uma teoria do contínuo que usa a ação de Einstein-Ribas de modelo com segurança ciclótica. Mas a CDT, que é uma teoria sobre modelo discreto, fundamentado na ação de Hegel, que a gente vai ver também, e operacionalizado computacional. Então vocês vejam que são duas abordagens inteiramente distintas. Né? O objeto é o mesmo, mas a abordagem e as técnicas são inteiramente diferentes. Agora, já que a gente começou a falar em dimensões, né, espectrais e fractais, vamos ver um pouquinho, né, o que seria isso para a gente não se perder. Né? Bom, como é conhecimento geral, toda a parte de quem não lida com matemática e física, né, os fractais foram descobertos, foram definidos, inclusive, pelo Mandelbrot, em 75. Né? Na época, inclusive, eu muito aceleu, achava que ele não estava certo, tinha erro de análise, mas o tempo deu a razão a ele. Né? Então, hoje em dia, o conceito de fractal é um conceito muito importante na matemática. E veio a mudar, inclusive, o nosso próprio conceito de dimensionalidade, que é uma dimensão espacial. Né? Só para dar um exemplo, como nasceu, a investigação inicial do Mandelbrot tinha a ver com. Tinha outros trabalhos anteriores, né? Mas tinha a ver com a medição do litoral da Inglaterra. Entendeu? Como é que você vai medir, né, em metros, ou em quilômetros, ou em milhas, né, o litoral de uma ilha. Né? Inglaterra é uma ilha. Né? Muito bem. Aí, o que o Mandelbrot viu é o seguinte: bom, se eu uso uma escala de 20 mil quilômetros, o que isso implica? Implica que eu vou subdividir esse litoral, eu vou aplicar sobre ele réguas, né, equivalentes na escala do mapa, né, digamos assim, a 20 mil quilômetros. Né? Então eu vou ter um valor. Se a minha escala é 20 mil, eu tenho um valor X para o litoral. Olha, mas se eu usar uma escala de 2 mil quilômetros, eu tenho um valor X mais alguma coisa. Né? Eu vou ter mais entrâncias que eu vou estar acrescentando ali. E assim a coisa vai. Né? É claro que vai ter que haver um limite para isso. Né? Porque, afinal, o litoral, né, é físico. Né? Ele é, se você quiser medir com uma régua de 1 metro, vai levar bastante tempo, mas nada impede que você faça isso. Mas tem outro aspecto aí. Né? Fisicamente, o litoral ele não é uma coisa, digamos assim,
imutável. Né? Se há uma ressaca no mar, por exemplo, esbarranca lá um penhasco, isso já mudou a medida desse litoral. Né? Mas, e aí? É sem fim esse negócio? Porque ele mostrou que não é sem fim. Né? Você consegue definir uma dimensão fractal que é diferente da dimensão que a gente está acostumado a utilizar no dia a dia, né? Cremas, métodos, regras, etc. Né? Mas você consegue definir matematicamente de forma rigorosa. Né? Esse exemplo aqui é, digamos assim, uma elaboração, uma abstração, né, dessa mensuração no litoral da Inglaterra. Né? Se você está com uma régua, né, unitária, né, você vai medir, você vai aplicar essa régua ali e vai ter um certo valor para a área do quadrado ou o volume do cubo de lado 1. Se você não tiver o mesmo quadrado, o mesmo cubo, mas usar agora a metade daquela régua, você vai ter mais medidas. E assim por diante. Né? Se você utilizar como unidade essa régua, o número aqui, evidentemente, vai ser 3 vezes 3, 9 vezes maior do que aquela medida inicial. E assim por diante. Né? É o modelo geométrico também, uma coisa que a gente falou aqui. Essas relações de escala que vão surgindo, você pode formalizar matematicamente através daquela expressão ali. N é um número de novas escalas, epsilon é o fator de escalonamento, o meio, o terço, e D é a dimensão fractal. Então, você reescrevendo aquela relação aqui, essencialmente geométrica, né, na forma logarítmica, você extrai, né, a expressão da dimensão fractal. Então, se o N é 4, e se o epsilon é igual a 1 terço, você vai ter uma dimensão fractal de 1,26, etc. Ou seja, você está medindo, né, uma figura, aqui no caso, em 2 dimensões espaciais, mas a dimensão fractal dela é inferior a 2. É 1,2, se aproximar de 1,3. Né? Então, elaborando mais isso, né, se começou a atribuir dimensões fractais a figuras não triviais, né? Espaço de Cantor, etc, etc. Então, estou mostrando aqui, a seguir, algumas dimensões fractais, né? Em seguida, né, vão ser usadas nessa DT, que a gente vai ter. Bom, uma outra forma de você encontrar dimensões de espaços que não são triviais é através da dimensão espectral. Então, há 2 dimensões que você usa de acordo com o tipo da geometria do problema, né? Uma é a dimensão fractal, quando você já tem certeza de que aquele objeto é um fractal. E as dimensões espectrais, que ou confirmam que aquele objeto é um fractal, se você obtiver o mesmo valor, ou se obtiver um valor diferente, você provavelmente não vai estar lidando com fractal, mas com alguma outra estrutura geométrica, alguma outra microestrutura geométrica. Né? Então,
Como é que você faz o cálculo dessa dimensão espectral? Você utiliza, não, uma técnica já conhecida em física, né, que é o estudo do processo de difusão. A difusão, né, de um campo através de um espaço, né, você conhece a equação analítica exata, né, que descreve isso, e é esta equação. A equação já era conhecida desde o século XIX, né, e ela nasceu no estudo do calor, né, difusão do calor através de um sólido, através de uma superfície. Né. Então, esta equação de difusão, ela vai ser adaptada, no caso de descrever uma dimensão geométrica. Eu não estou lidando mais com o fenômeno físico, estou lidando com uma medição geométrica. Né? Então, evidentemente, as variáveis vão ser fictícias, não vão ser físicas. Né? Então, o signo, né, que na equação física é o tempo, aqui vai ser um tempo fictício, né, que a gente viu na prancha anterior, Geróquio de T, né? Foi usado na CDT para encontrar dimensões espectrais, né, de 2 dimensões e 4 dimensões. O ΔG é uma equação escalar na métrica, né, escrita daquela forma ali. E o K de D é a densidade de probabilidade de difusão entre 2 pontos. Ψ0, né, inicial, ao ponto Ψ no tempo sigma. É a equação de difusão na física, mas com variáveis adequadas, né, à geometria que a gente está buscando, né, que é o processo de difusão, uma variedade desdimensional com uma métrica riemanniana fixa e suave, quer dizer, não tem singularidade, né? G a dele de si. Um ponto de pico, evidentemente, vai surgir uma função delta ali, né? Isso aqui, em teoria de campos, esse K, Kernel, né? Ele, teoria de campos, é o que a gente chama de um propagador. Na verdade, ele está propagando, né, esse processo de difusão entre 2 pontos, Ψ0 e Ψ. Essa expressão aqui é válida pela métrica riemanniana, a mais alta. No caso da métrica euclidiana, há uma simplificação, né? O GAD passa a ser o delta de Kronecker, e no caso de espaços curvos generalizados, também você consegue encontrar a expressão assintótica desse propagador. Né? Isso tudo você está lidando com uma equação que você já conhece. Os matemáticos já conheciam, os filhos já conheceram muito tempo. Agora, no caso específico de você fazer uma simulação numérica, né, você precisa de grandezas que sejam mais adequadas a esse cálculo numérico. Né? Então, o que se usa não é diretamente o K, não é o propagador, né, mas esta equação integral que envolve o propagador, que é chamada de probabilidade de retorno. No modelo do passeio aleatório, random walk. Né? E quando o tempo é pequeno, simplesmente isso aqui assume aquela expressão simples, né, de aleatória, onde aqueles coeficientes, né, aéreos são facilmente encontrados a partir dessa integral. Quando o espaço é plano, né, e infinito, eu tenho essa identidade aqui, então eu posso extrair diretamente o D
né, que é a dimensão que surge aqui na medida da integral, como sendo essa derivada logarítmica. Né? O interessante é que essa expressão ela mostra a dependência de escala, da dimensionalidade do espaço-tempo em várias abordagens por métodos diferentes. Né? Mas você tem uma expressão fechada. Ainda há outra forma de medir dimensões de espaços não triviais. São as dimensões de Hausdorff. Né? Hausdorff é o primeiro matemático também do espaço de Hausdorff. Eu não vou mostrar exatamente como é que se encontra a expressão, né? Mas foi um cálculo dimensional que é introduzido em 1918. Né? E equivale à dimensão fractal, né? No caso de conjuntos como o conjunto de Cantor, o triângulo certício, que esse aí e outros. Né? O triângulo certício é a união de três cópias, né, de si mesmo. Né? Isso aqui, e interiormente, eles são vazios. Né? Agora, cada vez você reduz, né? Esse aqui é metade, né? Insere e assim sucessivamente. Né? Então, a dimensão desse espaço, que sai um espaço, né? A dimensão de Hausdorff, desse espaço que equivale à dimensão fractal dele, vai ser 1,5849, e aí vai. Só para mostrar como é que, né, essas dimensões são calculadas. O conjunto de Cantor ternário, né, existe também o quaternário de outras ordens, eles vão sendo o conjunto é o limite, né? De quando você vai retirando sempre um terço. Daqui você retira um terço, né? Na linha escura, sobram duas. Aí você retira um terço dessa outra linha escura, sobram duas por sua vez. E assim por diante, num processo infinito. Né? E a dimensão de Hausdorff, um fractal, um conjunto de Cantor, ternário, cuja forma explícita, né, é dada através aqui dessa expressão. Veja bem que a união aqui vai ao infinito, um processo infinito de subdivisões. Essa dimensão é inferior a 1, inclusive. Não é um conjunto nem unidimensional. Então, a dimensão fractal de Hausdorff de 0,63. Essa dubiedade de Hausdorff e fractal, porque evidentemente o Hausdorff é muito anterior ao De Broglie, né? 50 anos. O que isso aí dá de informação sobre o conjunto? O que saber que, sei lá, tem um conjunto de dimensão de Hausdorff 0,62 ou 63? O que isso dá de... Porque no caso da física... Qual seria o interesse nosso em saber? No caso da física, é aquilo que a gente viu aqui agora. Duas transparências anteriores. No caso da física, você tem que a dimensão do espaço-tempo, quando a difusão feita nele seja zero, no tempo, né? Após o Big Bang, para ser preciso, a dimensão dele é 2. O que eu não estou entendendo esse tempo todo é o seguinte, essa dimensão aí, a dimensão, que espaço é esse que você está colocando? O que eu entendi é que você tem a discussão toda é que você está discutindo uma ação, né, a partir
a gente tentando modificar a São Jorge do Rio, dentro original, né? E aí tentar fazer aqueles campos com isso. Aí para entender, para mim a São Jorge do Rio, a São já está definida numa variedade quadridimensional. Proximamente. Eu estou analisando agora com muita ponte. Eu estou fazendo o G variar e estou fazendo a constante cosmológica variar. O G varia, mas para mim estava variando. O Gemini, eles são 16 funções se divididas por 4. Então para mim estava variando os parâmetros, o Gemini de X, né? X alfa, o X0, X2, X3. Não, é o Gemini de K. Eu estou variando o Gemini não em termos de variáveis geométricas. Né? Eu sei que você está variando o K, você já está variando os parâmetros. X0, X1, 2 e 3. Mas eu estou variando o Gemini está variando em termos de K, em termos da energia. Energia, dimensão de energia, é dimensão. Mas Espaço tem um zoom. O Gemini, Quanto maior a energia, menor é a minha escala espacial. entendi. Então, mas o que eu estou querendo entender só é o seguinte: o Gemini ali, ele é uma função indexada por K. Ele é uma função contínua. Uma função contínua. Exatamente. Mas para cada K vai ter uma função do Gemini. É isso que você está falando. É uma função definida numa variedade de dimensão 4. Então essa dimensão que você está falando aí é a dimensão do quê? Não é da variedade que você está tendo. Olha aqui o Gemini. O Gemini e o lambda. Tá? Em duas dimensões, o Gemini ele vai a zero. Tá? Estou vendo essa variação aqui do funcional da ação efetiva média em função do Gemini em função da constante cosmológica do lambda. As duas são variáveis contínuas. Não, entendi. Aí você lá na frente está falando, porque os caras calcularam ali que a dimensão voltando 2 slides. Isso, não. Segue 2 slides pra frente. Esse daqui. Eles falam, estudos mais em QRG sugerem a distância por segundo que é um espaço-tempo fractal de dimensionalidade. Mas calma aí, o espaço-tempo fractal. Na verdade, até a frase anterior, assumindo que singularidade quântica em R não existe obtenção resultados que o centro do espaço-tempo quântico, essa vizinhança é o espaço de velocidade diferenciado. Para mim, você estava trabalhando numa variedade fixada e aí você estava estudando o Gemini sobre essa variedade e ele sabe por K e vendo como ele se comporta com K variando. Porque você precisa ter primeiro os Geminis sobre uma variedade e aí depois você vai fazer três campos sobre ele, esperando que satisfaça, tendo uma certa que você quer que satisfaça. Aí como é que você reconstrói essa noção de espaço-tempo, que é da noção de espectral, e o que significaria uma dimensão espectral de 1,5, por exemplo? Basicamente, assim, Bom, se obter a dimensão espectral a curta distâncias, subplanquianas, né, onde a continuidade do espaço entre colapso, essa é a questão. Isso aqui, na verdade, é uma medida da descontinuidade do espaço-tempo. Deixa de ser uma variedade diferenciada. Então se eu passa a ser um fractal que não é diferenciado. Se eu tenho. Então, se eu acho que o fractal é, sei lá, N, no número natural, eu posso garantir que ali, então, localmente o espaço é uma variedade diferenciada de dimensão N. Se não for N, se for um número irracional, por exemplo. Não precisa ser um número irracional. Sim, é um termo, 2. Exatamente. Agora, a gente sabe que é 4. É 4 por quê? Porque a gente está na escala macroscópica. Na escala subquantiana, isso vai à falência. Isso aí não funciona mais. Eu não estou mais com
uma variedade diferenciada. Eu estou com fractal. O fractal não é diferenciado. Logo, o fato de ser dimensão 2, ou se fosse 1,5, O que é esse fractal? deixa de ser uma variedade diferenciada. Ele se comporta como um espaço com autossimilaridade. O fractal, como é que você define, vamos dizer, verbalmente? É um conjunto que tem autossimilaridade. À medida em que você vai ampliando a sua visão sobre os elementos aí desse conjunto, você vai encontrando repetições infinitas, né? Um espaço com autossimilaridade. Então, o que se mostra aqui é que a essa distância muito pequena, né, o espaço-tempo deixa de ser uma variedade diferenciada, passa a ser um conjunto com autossimilaridade e com dimensionalidade 2. Olha, se é espaço-tempo, uma dimensão é espaço e outra é tempo. Não é um. Se fosse um, você o tempo acabou, o espaço acabou. Felizmente não foi isso que você observou, senão estaria errado a teoria. Né? Você consegue representar uma física, né, em 2 dimensões. Tem vários modelos aí, bidimensionais, teoria conforme, etc. Teoria de cordas. Mas você não consegue representar uma física no tempo dimensão 1, isso aí não existe. Se eles botassem um aqui, rasgava, jogava fora e partia para outro. Né? Mas não só eles encontram 2 aqui, que demonstra que o espaço-tempo não é uma variedade diferenciada, como também é um espaço autossimilar, tem autossimilaridade, né? E tem uma dimensão espacial e uma dimensão temporal. Por vias completamente diferentes, uma outra teoria, uma outra abordagem, vem contra os mesmos números. Certo? Veja bem, isso aqui está mais próximo a 2 do que a 1. Né? Se fosse 1, também era rasgar para fora. E esse aqui está bastante próximo a 4. Levando em conta que aqui são cálculos numéricos. Esses erros são erros sistemáticos, são erros algorítmicos. Né? E aqui os resultados são analíticos. Aqui a G é analítica. Ela tem resultados exatos porque ela lida com equações diferenciais exatas do grupo de renormalização. E a segurança sintótica do Weinberg é uma hipótese também que é uma hipótese no contínuo. Em nenhum instante eles supuseram, né? A importância é essa. Em nenhum instante aqui na QAG se supõe, até onde a gente viu aqui, que o espaço-tempo ele é discreto. Em nenhum instante se supõe isso. Se lidou apenas com equações diferenciais exatas, não no espaço-tempo, no espaço do grupo de renormalização, no espaço funcional do grupo de renormalização. E se obteve, afinal, que o espaço-tempo é discreto, a distâncias muito pequenas. A CDT ela faz o caminho inverso, ela parte de uma definição, como a gente vai ver, ela parte de uma hipótese, não, ela parte de uma base de cálculo, né, de construção do espaço-tempo a partir de simplex, a partir de pequenos triângulos, ou tetraedros, ou o que seja. Então ela já embute em si, né, a natureza discreta do espaço-tempo. E vai lá na frente descobrir a mesma coisa, que em distâncias muito pequenas, também esse espaço-tempo vai ter um comportamento fractal. A gente vai ver na frente. Né? Só para dizer uma coisa. Na CDT que eu tenho aqui agora, o espaço-tempo ele vai ser. Você vai definir ainda, né? Vai ser construído, geometricamente. Geometricamente, como são conjuntos simplexos e tal. E aí isso dá uma noção de. Aí você vai tirar as leis físicas dele. E isso é um espaço-tempo, esse conjunto simplex. Você chega até as equações de campo de Einstein, a partir dessa construção.
Aí, no caso desse trabalho aí da QEG, o que seria o espaço-tempo? Para ele dizer que o espaço-tempo Ele parte, correto, ele parte da ação de Einstein Hilbert. Isso é que é espantoso. Certo? A ação de Einstein Hilbert é ação clássica, não tem nada de quântico nela. Mas a partir do instante que ele vai diminuindo a escala, a partir do instante que ele vai aplicando as técnicas do grupo de renormalização, funcionários do grupo de renormalização, ele vai sendo obrigado, se ele quer investigar a ação de Einstein Hilbert no regime quântico, ele é obrigado para manter a localidade da teoria, quer dizer, a invariância de Gauge, etc., introduzir técnicas de teoria de campos. Ele está construindo uma teoria de campos, especificamente. Esse é o objetivo dele. Teoria quântica de campos a partir da ação de Einstein Hilbert. Ele vai sendo obrigado a introduzir fantasmas, introduzir uma métrica de fundo, etc., para manter a consistência matemática das equações contínuas. Eu só queria entender que nesse desenho da QEG, os caras consideram o D de dimensão que entra na equação de G, ele considera também como parâmetro dinâmico. Exatamente. Aí para manter Exatamente. as consistências lá. Olha só aqui atrás as equações diferenciais. Aqui. O D não está fixo. Ah, tá, isso aqui. Certo? Aí isso aí viraria, por exemplo, se D fosse diferente de natural, seria uma equação integral fracionária. Né? Um negócio meio louco. Ele não está subindo nada a respeito do D. D é assunto. Aí isso eu tenho que entender. Desculpa. Certo? Não tem.